Que tal inventar o novo? Criar, tornar a vida mais interessante. Olha pessoal, hoje eu quero falar de um tema que é um tema que eu gosto muito e que eu tenho muitos vídeos já produzidos aqui no canal. Tem uma playlist desse tema no meu canal. É uma playlist sobre criatividade. Nós vamos falar sobre criatividade. Houve um tempo em que se achava que a criatividade era um dom que algumas pessoas tinham e outras infelizmente não tinham. E aí é assim, se você não tem, então se conforme, vai tocando a vida como dá. E na verdade isso está errado. A criatividade é um dom que todo ser humano possui. O que ocorre é que algumas pessoas usam e outras pessoas não usam porque não sabem como usar. Parece que tem gente que já nasce sabendo como é que tem que fazer e tem outros que não. Então, por isso, a gente pode aprender a usar a criatividade. E eu pesquisei muito sobre o assunto, tem muitos autores que falam sobre esse assunto. Eu tenho lá vídeos explicando cada autor, indicando o livro, etc, etc, etc. Vai lá e olha. Agora, pessoal, tem um autor que eu acho fantástico. O nome dele é Roger von O. Roger von O. E esse autor, ele conseguiu matar a charada. Para mim, pelo menos, eu entendi o que eu tinha que fazer. Então, eu entendendo, eu acho que você também entende, poxa. Dá uma olhada nas ideias do camarada. O que ele diz? Ele diz assim, que muitos de nós, apesar de termos um potencial dentro da gente, esse potencial de criatividade não se manifesta porque a gente bloqueia. Então, resumindo, muitos de nós bloqueamos qualquer ideia nova. Quando a gente vai ter uma ideia nova, é como se a gente dissesse para a gente mesmo, não pode, não faça, é errado, faça como todo mundo faz, faça do mesmo jeito, faça assim, não pense em novidade, novidade não dá certo. Sabe, é como se tivesse uma voz dentro de você te pressionando para não inventar moda. Fica na sua que você vai se dar bem. E a gente acaba vivendo a vida assim. A gente poderia mais, mas não faz. Então a gente limita a nossa ação. Esse autor nos diz o seguinte, que esses bloqueios, ele chama de bloqueios mentais, e que fazem a gente não questionar. Por isso, uma ideia para ajudar a romper esse bloqueio bravo, primeiro você tem que acreditar que você pode, que você é um cara criativo. Porque se você achar que você não pode, que você é devagar quase parando e que criatividade não é para você, então esquece. Nem continua no vídeo, vai fazer outra coisa que você ganha mais tempo. Agora, se você acha que você pode, que você, poxa, mas eu posso e não só posso, como eu quero. Porque poder, todo mundo poderia, mas querer é outra conversa. Quando a gente quer, a gente se empenha. E aí, uma dica básica, sempre que você tiver que fazer alguma coisa, pensa assim, que outras formas de resolver isto eu poderia descobrir? Que outras maneiras existem? Será que é só desse jeito ou podem ter outros jeitos? Quando a gente abre a mente para não ter apenas uma resposta, que é boa, você já usou, funcionou, mas por que repetir? Vamos pensar outras possibilidades. Então, quando você se impõe o dever de descobrir novas alternativas, você começa a dar início àquele seu motor interno de buscar novas possibilidades e aí você começa a criar e, de repente, você está inovando. Então, primeiro buscar muitas possibilidades, não se conformar com apenas uma. Eu dou exemplos aqui, por exemplo, você vai passear. Quais são os passeios que você faz? Então, esses não pode.
agora tem que ser um outro. Inventa um passeio novo, cria um jeito de passear. Se der alguma zebra, não vai trazer problema, porque é um passeio, você não está investindo. Você tenta descobrir, alarga o horizonte da cabeça, da mente, pensa outras possibilidades, comece a romper os bloqueios. E segundo, quando a gente cria, a gente precisa tomar cuidado, porque tudo que a gente vive, a gente guarda na nossa memória. E depois a gente usa essa memória para poder responder os desafios. Se a nossa memória é uma memória meio pobre, a gente fica sempre na mesma, não diversifica nossos interesses, então não vê coisa nova, você não vai guardar coisa nova, você guarda, só tem o antigo mesmo. Então, se você só tem o antigo, você repete o antigo. Como é que faz? Você vai tirar do nada? Do nada, nada sai. Você tem que ter um acúmulo de experiências para você poder, então, criar coisas novas. Por isso, diz o nosso amigo Roger Von O, que a gente precisa fazer algumas ações diferentes de vida. A gente precisa explorar novas possibilidades, abrir novos caminhos. A gente precisa começar a acumular experiências diferentes, porque essas experiências diferentes vão nos ajudar a pensar de uma forma mais potente. A gente assiste pessoas resolvendo situações, a gente assiste outras manifestações culturais, a gente estuda, a gente lê livros, a gente vai ampliando o horizonte mental e vai guardando na memória informações que depois a gente pode usar para criar o novo. E aí o novo aparece e você se torna uma pessoa especial e a sua vida fica muito especial. É gostoso, é divertido, a gente tem prazer em cada minuto. Deixa eu falar uma coisa. Se você não é inscrito no canal, primeira vez, se inscreva. Gostou deste vídeo? Dê um like, comente com os amigos. O YouTube programa mais e o canal cresce. Aí então, voltando ao que eu estava falando, você vai alargando o seu horizonte, você vai acumulando memória e isso vai lhe permitir pensar nos problemas e aí utilizar um jeito novo, de quem cria o novo, de pensar uma possibilidade nova, porque você tem uma quantidade de informações que permite isso. Pensou, aí você tem que decidir, bom, vou ou não vou? Vou aplicar? Vou. Então, se você decidir aplicar a ideia que você teve, lembre-se, é uma ideia nova, não é uma ideia conhecida, não é uma ideia que você já realizou muitas vezes no passado. Você vai fazer pela primeira vez. O que pode acontecer? Pode não dar tão certo, pode ser que você não pensou tudo direitinho, mas o seu esforço de aplicar vai fazer com que você perceba alguns detalhes que faltavam, você pode aprimorar a ideia e então você vai ficar muito contente e vai falar, tá vendo? Eu sou danado, comigo é assim, se é para fazer a gente faz. A gente precisa brigar no sentido positivo, vamos chamar assim, lutar pelas ideias novas que a gente tem, dando-se o direito de eventualmente cometer algum erro. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende com os erros ensinam, e aí a partir do que a gente aprendeu, a gente melhora e então está lá com uma nova possibilidade. Você eliminou a antiga? Não, a antiga continua na sua memória, tá para você. Agora você tem a antiga e tem mais uma possibilidade. É igual um caminho. Você vai uma vez, só tem aquele caminho. Aí você entra por umas outras ruas e descobre um atalho, criou um novo caminho. Aí você vê que tem um outro caminho que é maior, mas que não congestiona. Então e aí você começa a ter alternativas. Pessoas que têm alternativas são pessoas que podem escolher. Quem não tem alternativa tem que se conformar. O criador é a pessoa que cria alternativas. Sucesso para você!
um dos principais usos da criatividade: criar uma vida maravilhosa.